Achei. Bom, vamos começar então. Deixa eu lá. Bom dia, meninos! Maria, Adriana, Luiz Felipe, Vinícius, Valéria, Maria dos Anjos chegaram. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho da nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre composição. Eu preciso mudar aqui ao modo padrão. Como é que eu faço para sair daqui? Esperar a tela de compartilhamento, lado a lado. Gente, cada dia que eu mexo nesse Zoom, aparece um negócio para mim aqui. Por que eu não estou conseguindo voltar? Ah, bate-papo. Participantes. Compartilhar eu não consigo. Gente, que doido. Sumiu tudo na minha frente. Eu não sei o que vocês estão vendo. Vocês devem estar vendo só minha tela do celular, é isso? Ah, apareceu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou recuperar o anfitrião. É porque tinha dado aberto. Coloca o microfone com a bolinha para fora. Assim, tá bom? Peraí. Beleza? Deu, meninos? Agora okay. Deu? Ah, que bom, obrigada. Sem problema não, tá ótimo. Então, recuperei o anfitrião. Vou começar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. E desejo compartilhar. Bom, agora me fala se vocês estão vendo a tela do Zoom inteira. E me fala se vocês estão vendo a tela do Zoom de todos os quadradinhos. Confere, que aí eu já começo. Todos os quadradinhos. Tá. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, então bora começar. Eu acho que eu não vou conseguir usar a câmera auxiliar hoje, não. Ela tá fazendo um pouco de raiva em mim aqui de novo. Deixa eu colocar ela. Eu queria usar a minha segunda câmera auxiliar, mas eu ainda não encontrei um lugar que ela não atrapalhe a outra. Vou deixar assim. Talvez eu consiga fazer alguma coisa com ela lá na gravação. Ou não, só para a gente ter. Pronto. Ah, deu. Deu. O que eu precisava, deu. Então tá bom, gente. A gente começa, então, a nossa aula da seguinte forma. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre composição, tá bom? Como que funciona essa questão da composição? A composição, ela está dividida em vários elementos, e a gente já viu os elementos aqui. Eu vou abrir a apresentação. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Ah, beleza, estão vendo certinho. Eu parei na aula 5, e aí a próxima aula já estava pronta. Ok. Pronto, vocês estão vendo aí a minha apresentação, certo? É. Ok, a gente vai para frente a partir daí. Então tá bom, bora começar então. O que acontece com o que a gente tem visto aqui? Só para eu voltar nessa parte aqui, olha, quando eu digo que um clique se resume, tem 7 ingredientes, hoje a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o sétimo, que está dentro de composição. A gente já falou sobre enquadramentos, falamos sobre planura e profundidade, que é um tipo de técnica que eu dei uma antecipada no assunto, né? Quando eu tenho a sensação de profundidade, a sensação de que a coisa está mais próxima, né? Que eu não tenho vontade de ir para frente, eu paro, meu olho para na cena. Aqui não, meu olho caminha até a cena. Falamos sobre lentes, falamos muito sobre o zoom e seus efeitos, perspectivas, falamos sobre enquadramentos diferentes, de assuntos diferentes, ou enquadramentos do mesmo assunto. E não foi essa apresentação, não, só abri errado. Deixa eu só ver se é essa aqui.
tem problema não. Abre ela aqui agora. Aula 5. Vou abrir aqui para vocês, só um instante, meninos. Eu estava subindo o curso de edição, eu fiquei esse tempo todo, ontem à noite eu consegui terminar. Então, eu preparo a aula de vocês já antecipada e o tempo que me sobra é para subir os vídeos, porque faz parte da lei, né? Publicar todos os vídeos. E eles estavam, imagina, eu estou no meio do segundo curso e o primeiro curso não tinha nem subido ainda. Imagina a minha cabeça como é que não estava ontem. Aí, ontem à noite, por volta de 10 e pouquinho, eu consegui terminar de subir o último vídeo, os vídeos, todos. E aí, agora sim, agora eu estou mais respirante, porque eu consegui, mas o de vocês está mais tranquilo, porque como eu dou aula há muitos anos, é mais organizado, só que eu fiquei organizando o outro, aí já resolvi aquela parada lá. Depois eu mostro para vocês. Bom, a gente está em abrir. Quando tem o Zoom, o computador fica um pouquinho mais lento, um pouquinho de paciência, por favor. Aí. Aula 2. Aula 5. Aula. Cena de fotografia. Gente, subiu meu arquivo? Não tô acreditando. Eu subi meu arquivo. Gente, eu vou parar de gravar, não. Eu vou cortar a aula e vou começar do zero, porque eu acho que eu subi meu arquivo. Jesus, toma conta. Eu sumi minha pasta de música. Aula. Aula de fotografia. Tá tudo aqui guardado. Bonitinho. Apresentação. Não é. Aula. É essa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, achei. Tá aqui. Desculpa, gente. Agora vai abrir. Eu tive que pegar na origem. Eu salvei a apresentação. Eu tive que editar todos os vídeos e o computador me deu muito trabalho, sabe? Os vídeos da aula são, imagina você pegar arquivos de 1h30, 2 horas, jogar para a internet, né? Abrir o computador, editar, e aí fazer capa contra capa, colocar as logos da lei e tal, assim. Então, isso me consumiu muito, mas aí, agora que eu já fiz como se diz, para quem fez um curso de 12, de 6 aulas deu problema, o de 12 não vai dar, porque eu já aprendi, né? Então, tá de boa aqui agora, tá? Meninos, vamos lá, então, aqui a aula de vocês preparadinha. Eu vou começar, eu vou interromper a gravação. Pronto! Então, na última aula, nós falamos sobre a cara de batata, lembra? Quais são os efeitos que a lente distorce? Eu queria trazer essa lente aqui, ó. Eu estou com a lente da compacta, aliás, com a lente da webcam, para ver se ela também gera cara de batata, que é a sensação de que vai esticando e vai entrando. Isso é uma deformação da lente conforme o ângulo que você usa, e tá tudo bem. E aí era só uma brincadeira. Não tem foto aqui, porque eu já me expus demais a questão, mas eu mostrei material para vocês de que era uma cara de batata. Para quem não perdeu, isso vai estar, é o assunto da última aula. Aqui a gente está falando que é uma coisa que sempre confunde, mas quando eu digo plano geral, médio fechado, é diferente de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. O primeiro, segundo, terceiro são camadas, e o plano geral são os enquadramentos, o plano médio e o plano fechado. Mas as duas palavras se usam planos. Por quê? Não sei. Pronto! Chegamos à aula que eu precisava. Já estava preparada, toda trabalhada para vocês. A tela vai se expandir.
Era para a tela se expandir. Pronto, a tela se expandiu. Meninos, agora eu preciso da participação de vocês, porque senão essa aula não faz sentido. Eu preciso de conversinha ou de digitar, de qualquer coisa que vocês puderem me ajudar, ok? Eu gostaria, eu uso as minhas fotos, gente, por questão de direito autoral, tá? Não é que eu estou exibindo minha figura na medida, não. É para não ter que ficar pedindo autorização, ou então o YouTube barrar o meu conteúdo e essa aula precisa ficar pública. Bom, o que acontece com essas fotos aí? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Alguns, quem já me conhece, já deve ter visto essas fotos. Elas estão todas no meu Instagram e eu vou abrir depois o meu Instagram para continuar essa conversa. Eu gostaria que vocês falassem comigo, ó, a tela está cheia, eu vou ficar olhando para o celular porque eu vejo os comentários. Eu gostaria que vocês falassem comigo assim, o que vocês veem nessa foto? Não é para ficar teorizando, não. A ideia é o seguinte, quais elementos, quais ingredientes vocês veem nessas fotos? O que tem nessa foto? Quais são os objetos? É uma pergunta assim, não existe pergunta boba, mas é uma pergunta boba. Meu microfone de novo. Eu preciso agora, ou vocês conversam comigo, ou vocês escrevem, por favor, que aí eu estou olhando, estou vendo os comentários aqui do celular. Eu estou vendo que tem umas que são plano... são vários, tem planos diferentes, tem uma que é lá, igual, está longe, né, do objeto principal, tem outras que estão dando close no objeto principal, igual, tem umas que tem profundidade, tem outras que não tem. Ótimo, isso mesmo. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Vinícius, adoro suas participações. Você é sempre bom comigo, sempre contribui. Valéria falou. Eu vi, Valéria, eu vi o que você falou, tá? Faz parte. Eu li lá nos comentários. Eu vou falar agora, eu vou falar sobre isso. Só que eu vou pedir para vocês falarem também sobre... O Vinícius deu uma informação a respeito do que, vamos dizer, do que está rolando aí, que é os planos, aqueles comentários, os enquadramentos. O Vinícius já começou, já foi envenenado pelos assuntos anteriores e, claro, pelo conhecimento que ele já tem, porque todo mundo tem conhecimento prévio, ele só está usando as palavrinhas técnicas, né? O nosso métier, que a gente fala, né, Vinícius? Que são as coisas que a gente vem contando dessa história. Para eu chegar no nível de conversa que o Vinícius chegou, planos abertos, detalhe, profundidade, a gente passa por um processo de conhecimento e cada um tem sua bagagem, ok? O que eu estou trazendo aqui que eu gostaria de ver com vocês? Quais foram os ingredientes dessa fotografia, dessas fotografias? O que tem? Quais são os elementos que tem nessas pessoas, nessas fotos? Tem pessoas? Tem uma porta? Tem... O que tem? Eu gostaria dessa descrição desses elementos. Tá bom? Escada, pessoas, natureza. Fala de novo. Escada, pessoas. Ok. Escada. Natureza. Tá vendo? Ó, ela tá falando tanto o objeto em si, citando, ó, escada, pessoa, que é um objeto, uma matéria, tanto natureza. Natureza é uma palavra mais genérica, né? Pronto, natureza. Ela poderia ter falado grama, poderia ter falado raiz, mas não, ela falou natureza. Então, a descrição dos elementos, eles podem vir tanto bem certinho, né? Tênis amarelo, como se eu pudesse descrever, ou eles podem vir mais genérico. Por exemplo, quando eu penso numa fotografia, eu sempre penso no recurso do bolo. Por que eu estou falando de bolo? Porque funciona assim, para mim uma fotografia é como um bolo. Eu uso o bolo em várias situações porque eu não sei fazer bolo, mas para mim o bolo ele é um mistério. Eu fiz um bolo um dia desses aqui em casa, mas era esses bolos assim, sem muito ingrediente, então ficou fácil de fazer, com tutorial da internet. Mas vamos à ideia do bolo. Quando eu penso num bolo de laranja, eu penso nos ingredientes. O ovo, a farinha, trigo, se é farinha especial ou não, mas eu também penso no sabor. Eu penso que levou laranja. Ou então eu penso que levou essência de laranja.
Então, fazendo uma brincadeira aqui, nem sei se está correto o que eu estou dizendo, mas fazendo uma brincadeira é o seguinte, se tivesse uma foto de uma laranja, seria um bolo de laranja. Quando você falou natureza, seria assim, essência de laranja. Ou seja, eu estou indo um pouquinho além, mas eu não estou natureza, mas eu não estou especificando o que é o elemento. Oi? Entendi. E tá certo, você acabou de agregar mais informação para a minha aula. Eu não tinha pensado nisso, mas a forma genérica como você trouxe a palavra natureza faz todo um sentido. Então, gente, fez sentido para vocês uma coisa que o que é por exemplo, um bolo de baunilha? Baunilha eu nem sei, acho que baunilha é uma madeira, alguma coisa de meio canela, não sei, não cozinho, né? Sou da fotografia, sou das artes. Então, quando eu falo da essência de laranja e quando eu falo da laranja física mesmo, consegue perceber que são elementos diferentes, mas que estão contando o mesmo assunto? E que deixa o bolo gostoso de todo jeito? Sim. Tá Sim. bom. Ok, obrigada. Se isso fosse uma fotografia, se o bolo, esse bolo fosse uma fotografia, ou vice-versa, eu falaria o seguinte, eu iria entrar com vocês da seguinte forma. Cita para mim os ingredientes deste bolo. Então, por exemplo, na primeira foto, eu vou virar aqui para eu ver ela maior. Na primeira foto eu tenho, não necessariamente, está tudo no mesmo plano, mas não necessariamente na mesma ordem, mas eu tenho folhas, eu sei o que é, porque sou eu que estou na foto, mas assim, uma textura aí, um negócio de ferro no chão, uma sandália amarela, um pé com a unha azul e uma folhinha vermelha. Na outra eu tenho pedras, escada e folhagem. Na outra eu tenho bandeirinhas. Consegue entender que eu estou descrevendo? Na próxima eu tenho um cubo vazado com uma pessoa dentro do lado de fora, atrás do cubo, literalmente. Na outra eu tenho uma escultura de Nossa Senhora e uma pessoa, e num jardim. E aí eu tenho uma escada circulante. Gente, isso aqui é São Gonçalo, é dentro de São Gonçalo. Eu tenho um tênis, meia, calça roxa, duas pernas, e eu tenho as minhas raízes no chão com folhas. Aqui eu tenho pessoas, uma parede de grafite e um rebatedor, um negócio redondo, né? É um rebatedor de luz. Aqui eu tenho uma porta, pessoas dentro de uma sala, porque eu consigo ver um pouquinho de profundidade, uma parede laranja. Aqui eu tenho um pouquinho da roupa, um pé, uma sandalinha e eu tenho gramas. Entenderam que eu acabei de descrever os elementos registrados na foto? Tá tranquilo até aí? Sim. Sim. Obrigada. Beleza. Quando a gente vai fotografar, gente, é isso que a gente vê. É isso. Por que eu fotografei todas essas fotos? Porque eu vi que eu quis combinar. Eu vi, por exemplo, vou fazer essa aqui que é mais fácil. A grama estava linda, a gente sempre cria a sensação, né? Vou pisar na grama, então por isso que o chinelinho está fora do meu pé, ao contrário daqui que o chinelinho, a sandalinha está no meu pé, aqui também, porque esse fundo causaria uma sensação de que iria machucar o meu pezinho. Aqui nem tanto, mas aqui não é tão agradável quanto isso. Então, consegue entender, gente, que aqui, olha, justifica-se tirar o chinelo porque grama dialoga com o pezinho descalço? Sim. Sim. Obrigada. É porque eu estou com a tela cheia, eu não consigo ler sempre vocês. Eu estou olhando para lá e para cá. Vai me respondendo, por favor. Então tá, aqui, gente, é diferente. Então, professora, mas você faz as mesmas fotos? Faço, é os mesmos elementos. O meu pé pisando em algum lugar. Imagina o dia que eu for para Paris. É claro que eu vou fazer foto do meu pé em Paris. O dia que eu for na Calçada da Fama, por exemplo, lá em Los Angeles, eu vou querer fazer perto de alguma estrela do Stallone, de preferência, que eu gosto pra caramba. Então, gente, essa ideia do diálogo dos elementos eu posso usar em qualquer situação. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, mesmos elementos. Olha, os três têm folhinha, os três têm pé e os três têm cor, tem vida, tem amarelo. Olha que bacana. Então, se eu começar a pensar, gente, a pessoa faz a mesma coisa. Faço. Porque eu sou simplesmente o mesmo bolo de laranja, gente, é o mesmo bolo. Aqui é um bolo, só que saiu de fornadas diferentes, vamos dizer assim. Tá entendendo até aqui os elementos? Sim. Tá.
Vamos para um segundo elemento. Elemento escada. Eu tenho aqui uma escada num nível de uma cor com uma textura externa, a gente vê uma luz forte, eu tenho uma escada aqui interna, de madeira, pesada. Essa escada, vê se vocês conseguem ter essa sensação que eu. Essa escada eu tenho a sensação de que eu vou subir. E essa escada eu tenho a sensação de que eu vou descer. Sim? Sim. Porque, gente, vocês podem me contestar, tá? Porque essa é a minha visão. Porque essa foto eu fiz mais ou menos no ângulo de baixo, e aí ela foi subindo, e essa aqui eu fiz de cima para baixo. Então, eu usei também a angulação diferente. A gente não teve aula disso ainda, não falamos sobre, mas eu causo sensações. Não é só porque ela é redonda, não, tá? É pelo meu ponto de vista. Meu ponto de vista, ou na linha horizontal ou de baixo para cima, criou sensação, porque ela vai ficando grande, vai ficando pequenininha, igual aquela sequência da bicicleta. E aqui eu tenho uma sensação também que ela vai ficando grande e pequenininha, mas só que ela vai descendo. Se eu tivesse feito a foto ao contrário, eu faria a sensação de estar subindo. Ok, já criei diálogos aqui. Vamos ver outro diálogo legal aqui. Ó. Eu tenho um diálogo de pessoas. Eu tenho pessoas sendo emoldurada por isso aqui, pelo rebatedor, e eu tenho pessoas... No caso, a gente virou a moldura do rebatedor. Neste caso, a gente fez o contrário. A gente está sendo emoldurado por uma porta. Faz sentido? Gente, eu estou analisando junto com vocês, tá? Algumas coisas foram de propósito, mas essa ideia da escada não foi, os 3 pezinhos não foi. Eu estou analisando junto com vocês. Eu preparo esse material e falo, eu vou analisar junto na aula, é sério. Quem me conhece sabe disso. Eu gosto de trazer, até para eu ver, eu estou tão acostumada a ver essas fotos que eu quero vê-las de novo com outro olhar. Então, eu já fiz 2 associações, sendo que aqui é o contrário. Nós emolduramos o objeto, que faz sentido, porque nós somos isso aqui, gente. Se eu fizer uma foto disso com a minha família, não tem o menor sentido, o menor diálogo. Por quê? Porque na minha família ninguém é fotógrafo. Até então, né? Estou tentando converter minha sobrinha e meus afilhados. A Ana é minha família, ela está conversando aí. Então, se eu fizer com todos os meus parentes, isso aqui não tem nada a ver. Mas dentro do contexto de oficina de fotografia, isso aqui tem tudo a ver. Essa foto, para mim, é uma das mais lindas que eu já fiz na minha vida. Modéstia às favas. Mas eu gosto muito dessa aqui também, que foi feita dentro da sala lá no Parque Ecológico, onde estão todos os meninos aqui emoldurados pela porta. Essa ideia de que está todo mundo saindo da oficina. Está todo mundo saindo para fotografar, está todo mundo saindo de um espaço de aprendizado. Então, para mim, isso aqui tem um contexto pedagógico maravilhoso. Mas se eu fizer isso aqui também, a não ser que fosse a porta da casa dos meus avós, a porta da casa da minha família, aí sim, a minha família toda, todas as famílias... Olha só que diálogo lindo. Pega a sua avó, que está aqui, sou eu principal. Aqui, gente, eu estou fundida com todo mundo. Principalmente que ela está de azul, então eu estou contrapondo ela. Aqui não, aqui eu estou no elemento principal, porque a foto é um documento da oficina. Então, o que vai acontecer aqui? Tem alguém com o microfone aberto. Vou fechar. Não tem problema, não. Eu adoro. Quem está aqui? Luiz Felipe chegou. Adriana, eu já falei, eu vi. Valéria, Maria. A Bruna, bom dia, Bruna. Não tinha visto o Vinícius. A Maria de novo, que é 2 câmeras igual eu, também gosto. Deixa eu voltar aqui na nossa tela. F9. Pronto. Então, aqui, gente, eu faria só se fosse assim, uma bola gigante, a minha família, meus primos todos, que a gente está brincando. Então, uma composição serve para isso. Vai chegar para vocês. Essa aqui poderia ser a avó e todos os filhos, todos os netos, todos os filhos que moraram naquela casa, que foi a primeira casa. Assim como eu tenho uma foto que eu estou no paiol da casa do meu pai. Então, é o mesmo contexto, é a mesma estrutura, com os mesmos elementos, né? Porta e pessoas, só que em sentimentos e contextos diferentes. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma situação aqui. Aqui eu tenho a questão da sensação. Aqui eu estou pisando na grama, que é macia. Aqui eu estou pisando... Isso aqui é um portão de ferro que estava no chão. Isso é lá no Espaço das Artes também. E isso aqui é no Parque Ecológico, onde dá a sensação de que se pisar com isso aqui vai machucar o pé. Olha a diferença das sensações. Por mais bonito que seja, aqui é muito mais agradável. Outra coisa que é importante, olha como isso aqui é calmo, gente, olha. É um bloco só de verdinho.
Olha como aqui é várias informações, olha, é várias texturas. Assim como aqui, ó, é várias texturas, um degrau, aqui também é várias texturas. Para eu fechar essa análise com vocês, vamos falar daqui da bandeirinha. A bandeirinha, ela está muito parecida com essa aqui, ó, que é uma coisa única. Ela ganhou unidade e não tem nada lá atrás, porque é um céu de noite, e ela só criou essa sensação aqui de continuidade, ó. Eu tenho a sensação de que a bandeirinha vai continuar. E que ela é colorida. Só. Tranquilo? Se vocês não concordarem, vocês me falam. Essas duas aqui, ó, são elementos únicos. Sendo que, de azul, né? Tinha que ser eu. Então, sendo que essa aqui é um pontinho atrás do elemento e essa é um pontinho na frente do elemento. Só que por causa desta profundidade, eu crio muito volume, ou seja, eu estou bem atrás. E por causa dessa ideia de planura, eu estou bem encostada. Isso aqui é uma escultura de ferro lá de Aparecida do Norte, bem chapada. É diferente dessa que é com volume. Então, eu estou basicamente no mesmo plano. Eu estou só um totozinho à frente, mas a fotografia quase que fez com que eu tivesse encostada nessa escultura. Eu tenho no primeiro plano um jardim que chega até a pessoa, tenho essa estrutura, Nossa Senhora está aqui, eu estou com as mãos para cima em louvor a ela, e lá atrás nós temos um jardim. Só que esse jardim está escuro, ele não está concorrendo com o assunto. Então, o que meu olho faz? O meu olho bate na pessoa, bate no elemento que está atrás, que é a Nossa Senhora, cria o diálogo, porque eu estou em adoração. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir dar um zoom aqui, mas tem jeito. Só que eu não tenho vontade de ir para trás. Então, eu criei uma sensação de planura, apesar de eu ter perspectiva para trás. Aqui eu tenho perspectiva à frente, mas eu tenho uma planura porque tem uma parede. Depois de mim não tem mais nada, tem a parede. Então, meu olho volta para o elemento principal. Aqui eu também tenho uma planura, porque depois da cena a gente vê uma coisa colorida de arte que volta para a cena. Aqui eu tenho um pouquinho de perspectiva, mas é muito pouco, mas eu volto para a cena. Aqui eu tenho planura e eu fico presa a essa cena, a esse movimento, a essa sensação gostosa de pisar na grama. Aqui eu tenho uma... Vai chegando, eu tenho uma planura também. Aqui eu tenho profundidade. Aqui eu tenho essa sensação de profundidade. Aqui eu tenho planura. E aqui eu tenho planura também. Bom, a gente falou de muita coisa nessa. A gente falou de composição, a gente falou de como, por exemplo, organizar esses elementos, ora com muitas pessoas, ora com pessoas únicas, ora fazendo contrastes, né? Ora fazendo justaposições, ou seja, coisas, digamos, iguais, ora fazendo contraste de ideias. Então, eu fiz uma pequena análise dos elementos e aproveitei para dar uma aprofundada, porque vocês já gastaram aí, falaram de profundidade, falaram de coisas que a gente já veio estudando, então aproveitei para gastar, certo? Vou voltar a tela para vocês, para me olhar um pouquinho para vocês aqui, certo. E olhar nos comentários. Hã? Joyce. Oi? Eu percebo assim que todas essas fotos aí, elas foram pensadas, elaboradas, não tem nenhuma foto espontânea. Não tem. Essa sou eu. Porque o que acontece, Vinícius? Deixa eu fazer uma relação com você. Talvez você vá entender isso, porque isso não é um erro, mas também não é uma vantagem. Ah, mas você está perdendo... você poderia fazer assim, eu sei que você não veio como crítica, mas, nem como elogio, você não falou por que você disse isso, mas eu vou aproveitar o seu comentário. A partir do momento que eu tenho a minha mochila de conhecimento, eu não consigo mais desver, não consigo mais deixar de usar. Então, eu vou dar um exemplo de como acontece. Você é um cara das letras, certo? Certo. Você sabe que existem palavras no nosso coloquial que você pode até falar, 10 real, alguma coisa assim, ou igual eu falo botão da câmera e tudo. Mas na hora de escrever, você, com a sua bagagem, você não escreve. Você escreve com a técnica que você tem, concorda comigo? Sim. Então, tem hora... Aí eu acredito, aí vem um momento assim, até para você fazer uma coisa assim, vou escrever uma coisa aqui, lero rapidinho, você não consegue se desprender do que você já tem. Consegue? Não. Aliás, aqui, realmente eu não fiz como
crítica mesmo, não. É porque, eu sei. aliás, teve uma colega no início aí que falou assim, questão da natureza. Mas eu acho que é exatamente o contrário, porque no sentido assim, de que não tem um ambiente aí, todo o ambiente que está nessas fotos foi meio que construído, do jeito que o olhar do fotógrafo foi construindo, o cenário, tudo aí tem cenário, né? Não tem nada Tudo. assim. É nesse sentido que eu estou falando, não é de crítica, não, é no sentido de que não foi, vi um passarinho ali, puxa, clicar no Isso. passarinho. Não, Mas, foi mas tudo ah, elaborado, não, pensado, não, esse chinelo aqui, esse fundo aqui, esse chão aqui, né? aham. Sim, não, eu sei que não foi, mas se fosse também estava tudo bem. O que eu trouxe para a discussão da aula, porque eu gosto dessa interação, é que mesmo sendo até um passarinho, eu peguei por acaso, ele pode não ser por acaso, porque eu estou na natureza. Se eu estou na natureza, é óbvio que apareça passarinho. Concorda comigo? Sim, e aliás, esse negócio de natureza é assim, muito relativo, porque a natureza, a gente fala natureza assim, né, espontaneamente, mas todo o ambiente ele tem interferência do homem, né? Então, quase que não existe essa coisa da natureza virgem, pura, né? Sim. Mas a palavra acho que foi a Maria que trouxe essa sensação de natureza, é que ela pode ser usada como elemento de genérico também. Isso é muito legal. Pensar que a natureza, por exemplo, ao invés de eu falar grama, eu falo natureza. A natureza engloba várias coisas. Ao invés de eu falar assim, meus alunos, eu estou falando pessoas. Então, quando eu pensar em elementos, aí, gente, essa conversa aqui é tudo para complementar o que a gente está falando, tanto que acho que a Maria que falou, você, Maria, que falou, quanto o Vinícius falando e eu acrescentando, é que existem elementos que são genéricos, né? Pessoas, cidade. Pode falar. Sim. Quem falou? Luiz Felipe! Então, Maria, foi você. Então, isso não tem certo ou errado, mas isso é muito legal porque são visões diferentes. Eu sempre vou bater o olho, Maria, e vou falar grama, até a aula de hoje. Da aula de hoje para frente, eu já vou falar que está dentro da natureza também. E aí eu também vou pensar no que o Vinícius falou, que é essa questão de que a natureza tem, com interferência, que essa ideia de que eu acho que o Vinícius trouxe uma coisa bem legal. A gente pensar assim, eu fui para um lugar longe que tem aquela natureza, com as pessoas. O Antônio está entrando. Com as pessoas, a natureza, aquela coisa linda, Mata Virgem. A gente sabe que não é assim, né? Não dá essa romantizada. Só para complementar, quando eu fui no Cristo Redentor, eu trago essa foto depois, que eu mostro o antes e o depois. Quando eu fui no Cristo Redentor em 2019 com a minha irmã, ela me fotografou, eu e o Cristo e uma galera, porque não tinha jeito, então nem deu para esticar o braço. Eu fiz aquela clássica com o braço mais encolhido. E aí a minha irmã fotografou e está tudo bem. O Cristo, o céu, pessoas e eu. Eu apaguei todas as pessoas e ficou só eu. Quando eu fui editar a foto, tinha uma borboleta. Nunca nessa vida que a minha irmã ia fazer foto da borboleta. Agora, talvez vocês fariam, porque se a gente visse a borboleta, apesar que estava um sol de rachar, você não enxergava nada na frente, a gente sabe que aquilo é um elemento diferenciado. Então, assim, ela pegou por acaso, ou né, sem pensar, mas a borboleta está lá. Eu mostro para vocês na próxima aula. Deixa eu só ler o que o Luiz Felipe falou. Aqui, ó. Primeiro, acho que a Maria que falou. O que é este círculo que vocês são... O que é este círculo que vocês são a moldura? Este círculo é um rebatedor de luz. É isso que você está me perguntando, Maria? Deixa eu falar aqui. Minha noiva disse que eu já não converso de fotografia do mesmo jeito que antes. Já mudei, já te envenenei, Luiz? É isso mesmo, a gente muda o olhar demais. Por isso que eu quis trazer aquela ideia da construção, da moldura, do fundo, do bidimensional, do tridimensional, porque depois que você aprender isso, nunca mais você desaprende, digamos assim. Então, olha só, eu vou continuar aqui, vocês podem deixar no comentário, por favor, qualquer dúvida, eu vou voltar para lá, tá? Bom, antes de eu abrir a minha próxima tela, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se todas essas fotos, aproveitando o gancho que o Vinícius falou e que está certo, eu fiz com técnica, sim, admito, faço a minha meia-culpa, porque existe uma coisa antes
antes, que eu já venho estudando desde que eu entrei na faculdade de design e que isso faz parte da minha vida. E que depois que eu envenenar vocês com isso, nunca mais vocês serão as mesmas pessoas. Tá bom? Então, que eu já estou dizendo que eu vou envenenar mais ainda o olhar de vocês. Bom, se eu pudesse descrever, e a Valéria já fez, porque a Valéria já fez essa aula 2 vezes, ela já até respondeu aí. Se eu pudesse falar os elementos que compõem essa cena, a gente já descreveu, né, rapidamente, e já falamos um pouco da perspectiva. Só que agora a gente vai para frente um pouquinho e nós vamos entender por que eu, como diz o Vinícius, por que todas essas fotos foram pensadas? E foram, tá? Essa eu cliquei, essa eu cliquei, essa eu cliquei, essa eu pedi a minha amiga para clicar para mim, mas eu enquadrei para ela. Essa aqui também pedi a amiga para clicar, que eu estava sem tripé. Essa eu fiz, essa eu cliquei no temporizador de 10 segundos. Essa eu também cliquei no temporizador e essa eu cliquei. Então, assim, só essas duas aqui que alguém clicou para mim, mas quem pensou fui eu, tá? Então, realmente, eu pensei em todos os elementos. Se ia dar certo, eu não sei, mas que eu pensei, eu pensei. Vamos à próxima situação, então. Se ao invés de eu descrever essas fotos como escadas, pessoas, obra de arte ou cubo, aqui... porta, moldura, papapá. E se eu pensasse um pouco antes, para eu chegar nisso tudo aqui, olha, nesse conceito de que o Vinícius disse para mim, né, que para mim é um elogio, por isso que eu falei, brinquei que eu sei que poderia ser uma crítica, mas para mim é um elogio, que todas essas fotos foram tecnicamente pensadas. E são simples, tá? Vocês podem ver que é a coisa mais simples do mundo, não tem nenhuma inovação aí, eu não fui em nenhum lugar bonito, assim, amplo, a não ser, o mais longe que eu fui foi Aparecida do Norte, porque foto maravilhosa em lugar maravilhoso é fácil. Fácil não, né? Mas é mais fácil do que você fazer tudo isso no seu ambiente comum. Adorando beber desse veneno. Boa, né, Maria? Bom, vamos lá, Maria, você vai gostar agora. Eu não sei se você chegou a fazer essa parte da aula, mas você vai gostar dessa próxima parte. Bom, o que fez eu olhar para cada situação e pensar isso? Foi esse próximo elemento aqui. Antes de eu olhar para a escada, para o sapato, antes de eu olhar para qualquer elemento ali, real, eu olhei para um elemento antes dele, o elemento estrutural. Eu vou até anotar isso aí, porque eu nunca usei essa palavra. Vamos lá? Eu tenho um post-it aqui de aula, que eu sou dessas. Ó, que bonitinho, já está aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Elemento estrutural. Deixa eu ver se escrevi certo. Pronto. Quais são os elementos estruturais, Valéria, agora entra o que você falou, destas fotografias? São esses meninos aqui. Ah, que bonitinho. Bom, eu vou contar para vocês como é que eu dou aula lá na oficina de fotografia para ficar mais fácil, tá? Lá na oficina de fotografia, eu chego, eu posso dar isso aqui, gente, no primeiro dia de aula, no último dia, num dia de chuva, num dia de sol, eu não tenho uma regra, uma lógica. Cada curso meu, ele é muito de acordo com o ambiente, então eu estou muito confortável de dar aula para vocês, mesmo sem ter o acesso à câmera de vocês, porque tem coisas que lá na oficina eu não consigo nem chegar nesse nível aqui, de mostrar muita foto, eu tenho que carregar livro, eu tenho que ficar mostrando, ou então pegar a própria foto do aluno e usar ela como tema de aula. Vamos lá, que é muito fácil eu pegar uma foto de um fotógrafo top, que já é teoricamente perfeita, e ficar analisando. Eu quero analisar são as nossas. Vamos lá, por isso o dever de casa, tá, gente, que eu estou esperando vocês fazerem. Falar nada. Quais são os elementos visuais que eu antecipo no elemento estrutural? O que eu faço? Eu desenho todos esses elementos aqui lá no quadro, a gente faz uma listinha, aqui tem 9, aí o 10º é textura. Por exemplo, cor, ou qualquer coisa que eu queira no dia. Ou florzinha, sei lá, geralmente eu uso cor ou textura. Eu falo assim, gente, vocês vão lá para fora agora e vocês vão fazer essas 10 fotos. E eu vou marcando no quadro quem acertou e quem errou. Vou tirar o microfone, sem problema.
Quando a gente ativa, encosta no celular, acontece isso. Gente, tá ótimo. Pelo menos eu tô vendo, ou escutando o vídeo aqui, porque ficar olhando só para minha tela parece que eu tô sozinha, sabe? Então, composição. Dentro de composição, quais são os elementos visuais estruturais? Vamos começar? Alguém já estudou isso na escola? Sobre as linhas, sobre as formas e sobre as... linhas e formas. Vocês já estudaram isso? Lá na quarta série, acho. Isso, na sua aula de artes ou na sua aula de geometria, alguma coisa assim, sim? Acho que é nos primeiros 4 anos, né? Alguma coisa assim. Então, quando a gente vai para a faculdade, Vinícius, de arte, a gente volta a estudar isso, tá? Para você ver como é que é primário. Aí você fala comigo assim, que eu adorei isso, as fotos foram pensadas... Coração para você, tá, Vinícius? Adorei isso. Por quê? Porque são pensados a partir dessa bagagem que eu trouxe. Tá? E mais uma para envenenar vocês aí, tá, meninos? Vamos lá, então. Vamos entender essa bagaça aqui. Que aí sim vocês vão ter que olhar para aquelas fotos de novo e entender por que, Vinícius, que essas fotos foram pensadas. Entendeu? Mesmo que num acaso, mesmo que muito rápido, elas foram pensadas. Aquela da grama, por exemplo, eu estava trabalhando. Eu fui fotografar um sítio onde para minha tia, que é para ela divulgar final de semana, e é lógico que eu fiz foto minha, né, que eu adoro estar na foto, aí eu vi aquela grama, falei, pronto, a sensação ótima. Aí ela tá tão fofinha, né, que você dá vontade de pegar na grama, assim. Então, vamos lá, meninos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão fazer esse exercício, tá? Vocês estão me devendo o exercício de zoom e tem esse. A gente vai fazer foto identificando todas essas linhas. Mas como que é feito lá na escola, lá na oficina? Não é feito do jeito, aquela foto resultado, não. Ela é feito antes, ela é feita um pouquinho. O que eu faço com os meninos? Vocês vão lá fora e vocês vão achar uma linha horizontal, as linhas retas. Uma horizontal, uma vertical, uma diagonal. Depois vocês vão achar as linhas curvas. Curva sinuosa geométrica, onde ela vai fazendo uma curva aqui, olha, opa, F9, ela vem criando uma curva onde eu consigo achar o raio dela, tipo o raio da bicicleta, eu consigo achar o meio desse, eu consigo terminar esse círculo, então ela é geométrica. E eu tenho a curva sinuosa orgânica. Tá bom, Bruna, sem problema, obrigada. E eu tenho aqui a curva sinuosa orgânica, ó, ela vai passando aqui, eu não sei para onde ela começa, onde ela termina. Uma coisa que eu sempre dou de exemplo de curva sinuosa orgânica são as rachaduras na parede, sabe? Que você nunca sabe se ela vai continuar para um lado, se ela vai subir, se ela vai continuar, enfim. A curva sinuosa orgânica lembra muito aquelas rachadurazinhas da parede, do teto, na parede. Formas: círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Esses são, gente, os elementos visuais estruturais para uma boa fotografia. O que eu estou chamando de elemento, então? Por que eu estou chamando de elemento e eu não estou chamando isso de composição? Porque para eu fazer essa foto aqui, por exemplo, vou dar um zoom nela, essa foto é uma composição de elementos. Mas antes de eu enxergar a força de todos esses elementos que está aqui, eu vou lá e falo assim para os meus alunos, ó, gente, vai lá fora e faz para mim uma foto assim, olha, eles têm que fazer isso aqui mesmo, por exemplo, tá? Estou dando um zoom só para vocês entenderem. E aí eles têm que me falar, professor, eu enxerguei aqui linhas verticais. Então eu tenho uma linha branca, uma linha preta, outra linha branca, outra linha preta. Claro que não tem um pezinho, não vai ter essa folhinha. E é uma foto que não faz muito sentido num primeiro momento para eles. Opa, F4. Não faz muito sentido, porque eu estou simplesmente pedindo para eles irem lá e identificar para mim linhas. Então, eles vão e fazem uma foto da horizontal. E depois, professora, pode fazer na mesma foto? Não, não pode. Aí eu não deixo, não. Aí vai e acha outro lugar que tenha linhas. E aí a gente acha, gente, lugares e coisas, né, Valéria? Valéria já fez, acho que umas 2 vezes esse exercício. A gente acha 1000 coisas. Eu vou ver se eu vou entrar. Eu vou entrar numa... Eu não vou ter aqui
especialmente esse exercício mais primário, não? Deixa eu tentar achar alguma coisa bem primária aqui para vocês. Só um instante. Aqui, ó, vou usar essa foto aqui, mas eu vou dar um zoom nela. Se a gente tivesse numa externa lá, isso aqui é foto da minha aluna que me fotografou, a gente estava fazendo aula. Se a gente tivesse nessa externa, tirando essa pessoa que está aqui, ela iria fotografar este quadro. Eu não vou conseguir dar zoom a mais, tá, gente? Ela iria fazer foto desta parte aqui, mostrando que tinha 2 linhas horizontais. Era só isso que eu queria. E aí, num outro momento, por exemplo, ela poderia pegar, mudar o ângulo, não a mesma foto. Aqui, achei minha foto de borboleta. Essa aqui, gente, que é a minha foto do Cristo Redentor, que tem uma borboleta. Tem um tanto de pessoa aqui na original. Aí eu fui e dei uma photoshopada nela, sol rachando na cabeça. Eu descobri que o Cristo Redentor tem um coraçãozinho, gente, no peito. Eu nunca tinha visto, é a coisa mais linda do mundo. Ele tem um emoji de coração aqui. É uma pedra, isso aqui, depois eu fiquei sabendo. E aí tem uma borboleta. Então, ou seja, essa aqui realmente é o elemento, é o plus do plus, né? Nem ela viu e nem eu tinha visto, a não ser quando eu peguei essa foto. E aí a minha aluna, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá bem no início. Aqui, ó. Ela pegou o mesmo lugar que ela considerou uma linha horizontal, e aí aqui também tem uma horizontalidade, ela vai e muda o ângulo e fala, professor, achei uma linha diagonal. Gente, esquece a pessoa interrompendo a linha. Eu tenho uma linha diagonal, eu tenho uma linha vertical, eu tenho a linha horizontal aqui, mas ela está quase uma diagonal também. Bom, deixa eu voltar aqui. Fez sentido para vocês o que eu estou falando de linhas estruturais antes de fazer a foto que eu quero com técnica? Sim? Não? Sim. Tá. O que eu quero que vocês façam? Eu não vou... Era para eu parar a aula aqui agora. Eu fiz isso quando a gente estava com todo mundo com câmera aberta, que os meninos já tinham vindo do presencial, tinham mais conforto comigo, né? Nem consideração, desculpa. Tinham mais conforto comigo, tinham câmera. Eu ficava sentada aqui esperando exercício, e não estava gravando a aula, enfim. E foi bem legal. Mas eu não vou, como eu tenho que gravar essa aula e vocês não precisam estar com a câmera aberta, não é essa a intenção, e a gente tem o grupo para isso, o que eu vou pedir para vocês? Preste atenção. Vocês vão fazer para mim 10 fotos. Eu vou passar a lista lá no grupo, tá bom? Eu quero, dessas 10 fotinhas, eu quero que vocês reconheçam. Gente, a gente consegue... É isso, Vinícius, peraí. Desenhos de câmara, azulejo, escada, corrimão, tijolo, estruturas em geral. Isso. Esses são os elementos que você está enxergando, que você está descrevendo. Agora, eu vou pedir para você ir antes disso. Antes de você ver a escada, que é o que a gente já viu aqui, os tijolos, antes, o que você enxerga? Você enxergou? A gente parte do elemento, o elemento ele só tem força por causa destas formas. E aí, esse é o assunto da aula agora. É essa parte que eu, geralmente, quando eu estou... Para não ficar tão teórico aqui, eu fiz um movimento contrário. Eu mostrei a foto inteira e eu venho mostrando a importância da estrutura. Lá na fotografia, eu faço o contrário. Eu faço assim, faz para mim, eu explico sobre essa explicação que eu vou dar agora, sobre a força dos elementos estruturais, visuais, e depois, aí eles fazem. Depois eles aprendem a chegar à foto com essa questão que você falou, Vinícius. Parece que tudo tem técnica. E sim, tudo tem técnica. Por quê? Porque parte de um princípio muito fácil. Aquele que você aprendeu lá na sua escolinha. Deixa eu ver o que você falou. Quero dizer, esses elementos acima são ricos em formas primárias, linhas e formas. Pronto. Você aprendeu, mas eu quero que você continue aqui na aula, tá? Não vai embora não, mas é isso mesmo. Você acabou de descrever o que a gente vai fazer. Então, qual que é a minha proposta? Gente, deixa eu tirar isso aqui que está me incomodando, a gente vai conversando e eu vou me arrumando aqui, que meu cabelo embolou. Eu vou pedir para vocês fazerem um dever de casa que ele funciona assim. Dentro da casa de vocês, do quarto de vocês, pode ser com celular, qualquer coisa, vocês vão fazer para mim fotos de
reconhecimento destes elementos. Eu vou falar eles agora e vou explicar a força deles, tá? Eu quero uma foto de cada, mas eu não quero composição. A minha ideia com vocês não é a composição, a minha ideia é o reconhecimento. Como que seria isso, professora? Eu vou pedir para vocês fazerem um bolo de laranja, mas antes de vocês chegarem com um bolo de laranja pronto, quentinho para me ofertar, que nós vamos tomar um café ainda um dia, se Deus quiser, eu vou pedir para vocês irem no supermercado comprar os ingredientes. O objetivo deste exercício são os ingredientes. Pergunta, para quem cozinha aí, o ovo de granja é diferente do ovo comum, aquele ovo branco? Sim. Sim? Obrigada. Então, eu não sei não, gente, para mim tudo é ovo. Então, eu só sei que um é mais forte. Beleza, isso é um elemento estrutural. Se você vai fazer um bolo com ovo de granja, ovo bolo com ovo caipira, como alguém está falando aí. Se você vai fazer um bolo com ovo de granja, é muito provável que ele modifique o sabor do ovo comum. Sim ou não? Sim. Então, é isso. É um elemento estrutural. Vocês vão no supermercado comprar elementos para sua fotografia. Então, a farinha vai ser uma farinha integral, vai ser farinha comum, vai ser uma farinha especial, vai ser um mix de farinha, que agora é chique falar em mix de farinha, que eu ando estudando sobre bolo. Não sei fazer ainda não, mas ando estudando. Aí, o que acontece? Vamos pensar que existem os ingredientes para eu fazer a composição do bolo, ou os ingredientes da fotografia ou das artes, qualquer elemento, pode falar? Bom, vou desativar, se alguém abrir o som, pode abrir sem problema. Então, para eu fechar aqui e voltar lá e fazer a nossa explicação, vamos aos meninos que nos interessam. Pronto! Próximo. F9. Vai aparecer para vocês agora. Em 3, em 2, em 1. Pronto. Chegou. Vamos entender para que servem esses elementos? Olha só. Existem outros elementos, existe o ponto, a reta. E aí, gente, existe também um mundo de material que dá para estudar na internet, e eu vou ver se eu acho alguns links para vocês de estudos, mas não vou colocar aqui por questão de direito autoral, tá bom? Como que funciona esses elementos primários? Eu tenho horizontal, vertical e diagonal, são as linhas retas. Qual é a sensação que elas provocam? Eu vou falar da linguagem que sei que agora eu estou falando para o mundo, por causa da internet, de estar no YouTube, e a minha voz está descompassada nas gravações. O ao vivo eu acho que não está, não, mas quando grava, gente, dá um delay na voz e está tudo bem. O importante é o que eu estou falando. Essas são sensações que eu tenho. Claro que eu sei os nomes técnicos, sim, mas eu gosto de trazer a sensação porque eu acho que é muito mais fácil para eu chegar no nível técnico, tá? Eu sou uma pessoa, sou formada, eu sou técnica, mas eu gosto de falar daquela forma que eu falaria para minha mãe, para minha irmã, que não gostam de fotografia, mas gostam da minha empolgação de gostar de fotografia, entendeu? Porque senão fica chato demais, né? É igual a gramática, né, Vinícius? Já pensou se você tivesse que escrever tudo em gramática? Você não ia dar conta, não ia? Não. Então, eu gosto muito desse coloquial. Vamos às sensações que eu acho que ficam muito mais fácil. Pensando até nos cheiros, nos gestos e tal. Bom, as linhas horizontais, elas causam uma sensação de calmaria. Como que eu traduzo isso? Eu traduzo isso quando eu sento na frente do mar e vejo aquela linha do horizonte. Ou eu estou lá no interior e vejo aquele linha do horizonte com aquele pôr do sol, do morrinho, quando vai para a roça, quando você tem um plano aberto, que a gente mora na cidade, nossos planos é tudo fechado, né? Você sai na rua, você tem um prédio na sua frente tampando a sua visão. Arco-íris, a gente só pega um pedaço dele. Então, tudo aqui é muito sufocante. Quando eu penso em calmaria, eu penso nisso, sabe? Aquela coisa assim, abre até os braços para poder se espreguiçar. Essa é a sensação que a linha horizontal me causa. Ela causa calmaria. Existe técnica para isso, existe livro, mas eu estou trazendo o meu sentimento, tá? Eu poderia falar, as linhas horizontais trazem calmaria. Tá, mas e aí? O que é essa calmaria para mim?
Então, eu estou tentando trazer em sentimento. Em gostinho do bolo, tá? Gostinho do bolo de laranja. Vamos para o próximo. Vertical. As linhas verticais, segundo as literaturas, elas causam uma certa tensão para cima. Assim como essa causa calmaria, essa causa tensão. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou explicar para o meu aluno que existe linha numa árvore ou num prédio, né? Na árvore é mais fácil. A árvore é até mais difícil, porque a árvore é orgânica e tal, e que ela causa uma tensão, sendo que a árvore causa a sensação de calmaria, de sombra. Bom, quando eu chego perto de uma árvore, bem perto, eu faço isso aqui, ó. Eu vou subir no meu pescoço e eu tenho a sensação de que aquilo não vai acabar nunca. Isso, Vinícius, traz a sensação de infinitude. Olha que palavra linda, gente. Adoro contribuições luxuosas. Muito obrigada, Vinícius. E aí eu tenho... ele falou da horizontal, que ela causa... Repete, deixa eu entrar aqui, que isso merece ser falado. Contribuições luxuosas na aula. Linha horizontal do mar traz sensação de infinitude. Infinitude. Isso mesmo, falei certo. De infinitude. Adoro palavras diferentes. Muito obrigada, Vinícius. Eu tenho problema sério com português, mas eu amo as palavras. Vamos à continuidade aqui. Só voltar um pouquinho. F9. Pronto. Vai aparecer para vocês em 3, 2, 1. Pronto, apareceu. E aí... Ué? Foi não? Agora foi. Então, eu tenho essa sensação das linhas... A vertical, ela, quando fala que ela causa tensão, eu penso um pouco nisso, assim, sabe? De chegar em frente a um prédio ou a porta de uma igreja, né, onde as portas são enormes, e pensar que aquilo ali está muito além de mim, está fora do meu alcance. Foi assim que eu traduzi. Se alguém quiser traduzir de outra forma, eu super agradeço. Mas na literatura diz assim, linhas horizontais, calmaria. Estático, coisa básica, plana, em repouso. Linhas verticais, tensão. Eu traduzi tensão desta forma, assim, tipo, de causar um certo movimento, assim, de... Eu pego uma árvore... Quem é que nunca fez isso? Pegou uma árvore enorme, chegou perto e foi olhando, assim, ou então um prédio, se sentiu a pessoa menor do mundo, ou a própria arquitetura da igreja foi feita para isso, né? A casa de Deus, um pé direito enorme para você se sentir pequeno diante de toda aquela estrutura, né? Diante do ser superior que é Deus, para quem acredita, né? A história da... pé direito das igrejas altas, entre outras coisas, é sobre isso. Linhas diagonais. As diagonais, gente, elas causam um movimento. E isso eu não preciso nem falar muito, porque toda vez que eu falei com vocês, olha, parece que aquela sensação de que está profundidade, olha o cubo, você consegue sentir o cubo lá, olha a escada, que no início está grande, no final está pequeno. Então, gente, eu já consegui pensar a diagonal, ela cria movimento. O teu olho, ele não fica estático, o teu olho faz... Eu acho que a melhor definição de diagonal, para mim, é aquela da linha do trem, que você para assim e ela vai fechando, até você encontrar o movimento das linhas. Eu acho que eu tenho uma foto dessa de linha do trem aqui que eu fiz esses dias. Se eu achar, eu posto para vocês, tá bom? Aqui, ou aqui, ou lá lá no nosso grupo. Vou até colocar aqui, olha. Linha do trem. Beleza. Então tá. F4. Vamos para as próximas, então. Então, aqui eu tenho movimento. Aprendi que a camisa com listas horizontais achata diminui. Deixa eu voltar aqui, Vinícius. Já as listas verticais aumentam, sim. Porque você cria uma... O olho, ele tem uma coisa muito legal, gente. Isso aqui a gente está falando de Gestalt. Gestalt é uma matéria muito legal, que é a teoria da forma. É muito complicado de explicar, mas muito gostoso de usar. E eu vou passar algumas coisas de Gestalt para vocês. Aí eu passo vídeos explicando em 2 minutos aquilo que eu vou ficar levando 1 hora para explicar o que é Gestalt. Mas é muito bacana pensar como a Gestalt pensa, que tem a ver com o que você está falando. Em resumo, o nosso olho, ele tem uma capacidade de completar uma cena ou de dar continuidade. Então, por exemplo, quando eu vejo lá que eu sei que a linha do trem é paralela, mas ela vai fechando até fechar o enquadramento, o que eu estou falando? O que eu estou pensando? Que sensação? De que uma hora elas vão encostar. Só que o meu cérebro sabe que elas não encostam, mas o meu olho está vendo elas encostarem, por causa da questão de profundidade. E aí, essa sensação de que o meu cérebro, tipo, dá uma engasgada, opa, elas não encostam, mas elas estão encostando,
tem a ver com um pouco da teoria da Gestalt, da teoria da forma. Uma foto que eu gosto muito de explicar sobre a teoria da forma, deixa eu tentar fazer ela aqui na minha tela. Eu vou usar a webcam, tá? Que é a pose chaleirinha. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com ela. Beleza, consegui fazer alguma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha mão é por causa do ângulo, tá, gente? Eu não sei se eu consegui. Ah, consegui. Se eu fizer essa foto aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir brincar com a minha câmera aqui. Pronto. Comer um pedaço do meu cotovelo. Só que o meu braço foi e voltou. Eu expondo o meu corpinho na câmera. Vamos lá. Quando eu faço essa foto aqui, olha, que ela corta, olha, ela está cortando, significa que o meu braço continuou? Não, o meu braço voltou, só que eu não preciso mostrar o vértice, eu não preciso mostrar. Então, quando a gente faz aquela pose chaleiria, que coloca as mãos na cintura e que você corta, não tem problema, não tem prejuízo. Sabe onde que tem prejuízo quando eu corto? O prejuízo está aqui, ó, nas minhas juntas, tá? Aí, mais uma, ô Lucas, pra você já começar a fazer, e todo mundo. Eu não vou fazer uma foto aqui, no corte ou na cintura, porque eu causo uma sensação de amputação. Eu vou cortar aqui, ó, no meio. Lembra do plano americano que cortava na coxa para pegar o Velho Oeste? Ó, ele tá aqui, e aí ele pega e tem o Velho Oeste. Por causa disso aqui, ó. Mas é um pouquinho mais para baixo, tá, gente? É porque eu não dou ângulo aqui, não. Eu não tenho como me afastar. Tem uma cama aqui para me mostrar para vocês. Então, o que acontece? Quando eu corto fora das juntas, por exemplo, se eu cortar aqui, eu tenho um busto. Se eu cortar aqui, eu tenho uma degolação. Entendeu? Então, sempre que a gente vai cortar na fotografia, principalmente corpo, a gente tem que cortar em lugares que não tem juntas, porque o nosso cérebro tem uma capacidade de completar. E aí eu venho falando do que eu estava falando para o Vinícius agora, que o Vinícius falou das linhas. Sim, Vinícius, quando você tem horizontal, ela corre o risco de te engordar, te enlarguecer, digamos assim, e quando você tem uma roupa, as linhas verticais, uma ideia de você se alongar. Mulher gosta disso demais. Eu bato uns papos bem feminino lá na oficina, ao vivo, que é o seguinte: imagina uma mulher de bota preta, meia calça preta, uma sainha preta e uma blusa preta. Ela está toda picotada no visual, são elementos diferentes, tá? Elementos reais, não elementos estruturais. Se fossem elementos estruturais, a gente vai aprender a ler eles agora. Como que são os elementos reais? Os elementos reais são a bota, a perna com meia calça, a saia e a blusa, ok? Só que por causa da cor, eu ganho uma coisa chamada unidade, que a gente usa isso muito na fotografia também, não só no visual, mas usa muito na fotografia, que ela dá uma ideia de que ela é longa. Eu não dou muita salvação, não, porque eu sou pequenininha, mas quando eu coloco uma roupa que eu tenho uma certa unidade, eu fico até um pouquinho maior do que o normal. Agora, quando eu tenho uma bota preta, uma meia calça clara, ou tô sem meia calça, uma saia preta, e aí a blusa, eu nem vou chegar, eu tenho uma subdivisão do corpo, então eu tenho bota, perna clara, saia escura, e aí eu tenho isso, um picote na informação. Eu dou um achatamento na pessoa, a pessoa fica menor, sim. Então, quando a gente quer passar essa sensação até de fantasia, menininha, de carnaval, por exemplo, a gente coloca uma sainha de uma cor, uma meinha de outra, um sapatinho colorido. Então, você tem uma quebra no visual que faz com que você fique menor. E quando você quer passar uma sensação, eles falam que é elegante, né? Mas uma sensação de amplitude, as linhas verticais servem para isso. O problema é explicar que isso é uma tensão. Então, eu uso a expressão de tensão mais com essa questão do prédio, da árvore, que é onde eu consegui traduzir. Mas quem quiser me ajudar, gente, ó, o que passa atenção? Mas é isso mesmo, Vinícius, muito obrigada pela contribuição. Me ajudou bastante e só reforça o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, vamos continuar essas três aqui. As linhas retas, deixa eu voltar para cá. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui para cá.
que aí eu vejo o delay de vocês. Isso, iniciou o compartilhamento de tela. Pronto. Então, linhas retas, diagonais, verticais e horizontais. Linhas curvas. Bom, um lugar que eu gosto muito de observar linhas curvas são as grades que existem, né, Espera só um pouquinho, meninos, eu vou fechar a janela. Mãe, não vai aqui não, que tá fazendo barulho. Home office, gente. Tá fazendo barulho aqui. Então, vou continuar. As linhas curvas, um lugar que eu gosto muito de entender as linhas curvas são os portões, as grades. Eu sou apaixonada com grade antiga, grade nova, que é grade de janela, de porta, e aqui em Minas Gerais a gente tem muitos arabescos. Todas aquelas linhas curvas, me lembra, são linhas geométricas, que eu consigo achar esse raio. É como se eu coloco. Se ela está assim, eu consigo vir com o restante, completando. O meu olho completa. E isso tem a ver com a Gestalt. Você sabe que ela vai ser continuada aqui, ó. E ela existe uma coisa, meninos, na Gestalt, desculpa, nas linhas geométricas, que existe uma certa previsibilidade. Eu poderia continuar rabiscando para cima, para baixo, voltando. Então, eu tenho uma certa previsibilidade. Deixa eu mostrar essa previsibilidade aqui, que eu acho importante. Eu vou pegar um lápis aqui e vou desenhar para vocês. Deixa eu ver se ele vai... Deu. Só pegar um lápis aqui. Aqui, ó. Peguei. Mão livre. Deixa eu pegar. Cancela. F12. Beleza. Ó, eu vou fazer uma linha curva. Daqui, eu poderia ou fechar para baixo ou continuar subindo. Daqui, eu posso descer. Daqui, eu posso continuar. Então, essa previsibilidade... Tá meio torto, tá, gente? Eu estou desenhando com o mouse. Se eu pegar um desenho desse que eu fiz aqui, que eu faço lá no quadro, eu posso vir aqui, por exemplo, e pensar que o ponto... Aqui é um ponto desse raio, tipo o raio da bicicleta. E aqui tem outro ponto. E aqui tem outro ponto. E aqui tem outro ponto. Então, eu consigo pensar que aqui, ó, é um raio maior. Existe uma previsibilidade por causa dessa questão da linha curva. Ou seja, ela me causa uma sensação de continuidade. De continuidade meio lógica, tá? Vamos voltar para a minha tela aqui e vou continuar o nosso bate-papo que vocês vão entender daqui para frente. Ao contrário da linha curva orgânica, ela é meio sapequinha. Eu não sei para onde que ela vai. Eu não sei se ela sobe, se ela desce, se ela continua. E aí me lembra muito as rachaduras das paredes, mas me lembram muito outras coisas. Quando depois que eu aprendi sobre a linha curva sinuosa orgânica, que é diferente da geométrica, as duas são sinuosas, né, que são curvas, eu começo a pensar, a ver o mundo com isso aqui. Professora, a natureza é orgânica? Sim, a natureza é orgânica, mas um tronco de árvore, ele está muito mais, por exemplo, para uma linha reta do que para uma linha curva. Ele está muito mais para um retângulo, se eu fotografar um pedaço dele, que é uma forma geométrica, eu vou falar dela agora, do que uma linha curva. Mas na natureza, gente, tudo é orgânico, tá? Todas as linhas, eu não estou falando como fotografia. Como fotografia, dependendo do elemento que eu fotografo, ele vira um cubo, ele vira alguma forma. Mas na natureza, tirando os cristais, todas as formas são geométricas. É claro que tem folhinha que elas são retinhas. Você nota a curva geométrica nela, mas ela está dentro de um contexto orgânico, tá? É só para misturar aqui e para trazer um conhecimento que os cristais são a única coisa da natureza que é geométrica. Aprendi isso, estou passando para frente. Para eu acabar aqui e voltar para as fotos e a gente terminar a nossa análise, eu vou convidar vocês a pensar o seguinte: além das linhas e das dois tipos de linha, nós temos 4 formas geométricas primárias: círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Então, por exemplo, a cara de batata que a gente
criou ali por causa da deformação da lente, nada mais é que um círculo esticado. Um círculo esticado é a junção de um retângulo com um círculo. É um retângulo circular aqui e circular aqui. Então, ela não é, a forma oval não é uma forma primária, ela já está na forma secundária. O losango, que é da bandeira do Brasil, são dois triângulos, um de cabeça para baixo. Então, ele já é uma forma mais secundária. O trapézio, que é quando aqui, ó, essa base aqui é mais larga, a base é mais larga e a parte de cima é estreita, então esse ponto vem para cá, faz uma diagonal aqui, outra aqui, é um retângulo com trapézio. Então, já forma outras, já é uma forma secundária. Então, as primárias são essas quatro: triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Bom, com base nesta informação, que são os ingredientes do meu bolo, eu vou começar a fazer o meu bolo. Então, agora eu vou voltar lá para a foto. Antes disso, eu vou ver a carinha de vocês aqui e eu vou perguntar para vocês o seguinte: tá fazendo sentido até aqui? Meu Windows está reclamando aqui. Hein? Fez sentido até agora? Ou não? Só estou jogando informação. Sim, está fazendo sim. Está fazendo? Gente, agora que é a beleza da coisa. Imagina que você foi lá no supermercado e comprou os produtos certos. Maria, você tem os seus produtos, tá? Eu sempre lembro de você. São seus produtinhos. Agora, você não vai fazer bolo, mas você vai fazer a sua divulgação. E é isso que eu quero, que isso aqui sirva para beneficiar vocês, né? Tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Agora começa a brincadeira de fazer o link. Se eu voltar para lá, para aquelas fotos, e perguntar para vocês o que vocês estão enxergando, vocês acham que vocês vão continuar enxergando os mesmos elementos que vocês citaram e eu citei, né? Azulejo, escada, ou vocês conseguem pensar que eles partem do elemento primário? Não mostrei ainda não, o que vocês acham? Elemento primário. Você já consegue pensar que lá dentro tem elemento primário? Alguém, sem ver eu voltar na tela, alguém lembra de algum elemento primário que tinha naquela foto? Qualquer uma das fotos. Eu lembro o círculo, né? O círculo. O círculo onde estava a galera segurando, né? Que é o rebatedor. Isso, foi você exato. que perguntou o que é aquilo? Não. Ah, tá. É um rebatedor de luz, a gente usa para rebater luz. Faz parte da fotografia. Eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Alguém mais lembra de alguma coisa? Tá vendo? Olha como é que o ciclo... Ele era tão forte. E detalhe, ele é tão nada. Porque, como eu disse, ai, meu Deus, quem falou? Vinícius, não, né? O Luiz Felipe. Ô, Luiz, você vê que ele, para mim, ele faz todo um sentido. Ele dialoga comigo, com a oficina, porque ele é um rebatedor de fotografia. Agora, se eu pegar minha família para segurar aquilo, não tem sentido aquilo. Eu poderia pegar outro elemento. Eu poderia pegar, por exemplo, um cartaz de felicidade para minha mãe, em formato de círculo. Mas aquele elemento, ele só dialoga com aquela situação. Então, aquele vazio que ele causa, aquela bola dourada que ele causa, ele é um nada se ele estiver fora de um contexto. Entende? Entendi, sim. E também tem um retângulo, né, da porta. O retângulo da porta, que é uma moldura. E é legal que isso, a foto do círculo, as pessoas são a moldura do círculo. Não é a gente dentro do círculo, é a gente emoldurando o círculo. E o contrário ali, que é a gente sendo emoldurado pela porta. Isso foi pensado, muito pensado. Isso foi feito no final da aula. As duas fotos foram feitas fim de aula. Eu já estava cansada, exausta, e todo final de aula eu faço uma foto divertida com os alunos para a gente aprender a fotografar grupos com criatividade. Então, tá aí duas fotos. Vocês podem fazer com a família, com amigos, usando a porta. Ah, mas a porta não está dialogando com nada. Tudo bem, não precisa dialogar. Ela pode ser só estrutural mesmo. Naquele caso ali, tanto o rebatedor, o círculo, quanto a porta, elas têm um sentimento. Elas têm um tempero a mais. É um bolo de laranja especial.
A farinha é especial ali, porque tá contextualizado da oficina. Um é final de aula de um rebatedor e o outro é final de aula mostrando que a gente estava saindo da sala, ou seja, do processo de educação para fotografar. As pessoas estavam ali. Tá escrito na foto? Não tá, mas ele é percebido, isso é lido. É assim como as linhas horizontais leem que a gente aproxima, que a gente... como é que fala? Que a gente alonga, isso tudo se lê. O nome dessa técnica, gente, é uma leitura, não é um ver, tá bom? Isso está dentro de semiótica, que eu sou doida para estudar profundamente, mas ainda não me aproximei tanto, mas já estudei sobre. Bom, alguém mais quer lembrar de algum elemento para me mostrar? Que na hora que eu mostrar, vocês vão achar tudo. Aliás, nunca mais vocês vão andar na rua sem pensar nisso, tá? Só estou avisando. Conte-me. Fala, Adriana. O quadrado, as linhas retas. O que você enxergou? Isso. Muito bom. Mais alguém quer falar? Ou escrever? As raízes, curvas ali, né, sinuosas. Sinuosas o quê? Tá. Geométricas ou orgânicas? Pois não, acho que orgânicas, né? Orgânicas. Porque até então, o único exemplo que me vem sempre à cabeça é as rachaduras, que os espaços que a gente trabalha é cheio de rachadura. Então, você anda na rua, você vê o asfalto cheio de rachadura, né? Todo lugar tem rachadura, assim, que ela começa assim, ela vai tremidinha. Beleza, alguém mais quer manifestar? Que eu vou voltar para lá. E agora eu preciso que vocês falem comigo também. Sinalização de trânsito usa muito essas formas primárias. Total. Ela usa curva acentuada, isso. E usa as cores, tá? O amarelo com o preto, Vinícius, é o maior contraste que seu olho enxerga primeiro. Eu vou falar, eu vou dar uma aula de cor para vocês, pensando na fotografia. Dessa aula de cor, vou até anotar aqui, já que eu estou falando. Aula de cor. Então, vou colocar assim, depois eu vou falar. A primeira cor que o teu olho enxerga é o amarelo, pela onda fisiológica, onda física. Mas, gente, se você quer aparecer numa festa, de que cor que a gente vai, Maria? Você quer dar moda? Hã? Eu não estou te escutando. Escreve para mim ou então fala no microfone. Qual a pergunta? A pergunta é, qual é a cor que, se você vai numa festa, você quer aparecer? Qual é a cor que chama atenção? Eu acho que vermelho. Vermelho, gente. Por mais que o vermelho seja a cor do poder, assim, tipo, chegou, né? Eu sempre brinco nos casamentos, gente. Desconfie das madrinhas ou dos parentes que vai de vermelho, tá? Desconfie. Porque a noiva tá de branco. Obrigada, Maria. A noiva tá de branco. Geralmente, né? Não é todas, não, mas a média é uma noiva de branco. Aí você tem lá... Por que as madrinhas hoje resolveram padronizar as cores? Para se destacar. Então, vai todo mundo de azul Tiffany, vai todo mundo de vermelho, de não sei o quê. Se é para ir de vermelho, gente, vai todo mundo de vermelho. Mas por quê? Justamente para não concorrer com a noiva. Porque o que tem de mulher de vermelho chama atenção na foto, gente, o negócio grita. Mas na sinalização de trânsito, a melhor definição de contraste é o amarelo com o preto e também o branco com o azul, que é, por exemplo, sinalização de lugar especial para cadeirante, para idosos. Vocês já viram no ônibus? A sinalização é branco com azul. É um dos melhores contrastes que tem. Eu gosto muito, eu uso muito o branco com azul também para poder ressaltar. E uso cores em detalhes, assim, para... Tipo assim, é muito azul e várias corzinhas, sabe? Placa de pare vermelho e branco. Outra combinação, assim, que chega. Agora, aquela do perigo, da freada mesmo, que você pode perder sua vida, que chega primeiro, é o preto com o vermelho, que é a ideia da fita zebrada, né? Inclusive, eu vou fazer um projeto de fotografia usando essa brincadeira aqui.
além desse projeto de aula, eu estou fazendo. Depois eu vou mostrar para vocês. Ainda não está pronto, não, está só nas ideias. Bom, vamos continuar aqui, ó, curva acentuada, isso. Eu vou voltar lá, então, agora. Obrigada pelas participações luxuosas de vocês. Eu vou voltar lá nas nossas fotos. E eu vou pedir para vocês, deixa eu ampliar elas aqui, por favor. F4, F9. Bom, deixa eu dar um zoom aqui melhor. Eu vou pedir para vocês me falarem aqui o que vocês enxergam de formas, de elementos primários nesta fotografia. Pode escrever que eu estou olhando para o celular e eu consigo ver digitando. E a gente enxerga mais de um, tá, gente? Não tem... Lá no exercício, eu peço assim, não vem falar que nessa primeira foto eu tenho vertical, horizontal, linhas orgânicas, textura, não vem... Isso é o resultado de um exercício de composição. É essa foto que eu quero que você faça. Mas no exercício lá da escola, eu peço para eles identificarem um por um. Mas numa foto eu vou ter muita coisa. Só que eu vou pedir para vocês falarem assim, quando você bate o olho, o que te chama atenção? Pode ser a cor também, tá? A cor ou a textura. Ela está um pouquinho dentro dessa categoria aí. O retângulo da escada azul e azulejo? O retângulo da escada. Dentro do retângulo, que é forte, né? Mas dentro do retângulo eu tenho quadrado também. E eu tenho texturas aqui, eu tenho linhas orgânicas aqui. O que mais? A geométrica da escada circular? Geometria? Aqui também. Vocês conseguem enxergar mais algum elemento, gente? Vai lá, Luiz. O triângulo no degrau da escada, né? Os degraus da escada. Adoro isso, ele cria triângulos. E eu também consegui notar, só que não tem triângulo nas bandeirinhas, só que pelo fato de ter umas pontas descendo, dá a impressão que eu estou vendo um triângulo também. Quem falou que não tem triângulo nas minhas bandeirinhas? Tô zoando. O que tem, Vinícius? Não tem a bandeirinha física, mas o espaço vazio é cheio de triângulo, foi isso que você enxergou. É verdade. A contraforma, entendeu? Exatamente. Eu acho que você já era envenenado. Eu acho que você não precisa dessa aula não, menino. Você já está sabendo muito. Aqui, é muito legal isso, porque você enxergou uma coisa que não está óbvia, mas que está aqui, que é o negativo. Porque a gente não vê céu no fundo, né? Estava de noite. Então, você vai ver o quê? E o que isso aqui lembra? Existe um pintor que pinta as bandeirinhas, vocês conhecem? Alguém conhece sobre ele? Volpe. Entendi a pergunta. Tem um pintor que pinta as bandeirinhas. Ele se chama Volpe. Vou até anotar aqui, ó. Tudo que eu falar na aula, Volpe. Vou ver se é assim. É só como... Ué, não quer escrever, não? O negócio tá rebelde. É porque o meu teclado tá... Eu tirei o USB aqui da frente, ele tá engasgando. Não tem problema não, isso aqui depois eu apago. Bom, o que mais? Deixa eu dar abrir aqui. F4. 4. Gente, ele não quer dar um zoom, não? Ó. Sumiu minha foto. É por causa do... Aí, pronto. F4. Quem mais que vocês enxergam? Vou pôr uma musiquinha aqui no fundo para eu não ficar no silêncio. Eu enxergo também a curva orgânica, você levantando a mão aí, né? Na imagem da Nossa Senhora. Subindo é uma curva orgânica, né? Você fala a minha mão aqui? Não. Subindo na lateral, bem na imagem marrom. Isso, exato. Estou falando que você está enxergando muito aqui. É sim, porque se eu chegar de perto, você vai enxergar os elementos. Não consegue ver a linha, né? Exato. Não consegue ver a linha, por isso que eu estou deixando longe.
Aí o seu olho vai falar, isso não é uma linha, isso é peixinhos, porque isso aqui é os três pescadores, né? É uma Sim. escultura que tem lá dos três pescadores que acharam Nossa Senhora. Aqui ela está dentro de um círculo emoldurado, na sua forma piramidal, que é a forma... Ela é um triângulo, olha a força disso. Sim, é o formato de um triângulo. Isso, mas quando você vê de longe, é uma linha orgânica, sim. O problema é que quando a gente chega perto demais, Luiz, eu brinco que a gente fica com mimimi, né? O nosso olho começa a pensar no mimimi. Você fica fazendo mimimi demais, aí você não deixa de enxergar o primário e acaba vendo a foto real. Por isso, gente, que quando vocês fazem o exercício lá, eu vejo a foto em 3 segundos e já dou a resposta. Porque eu preciso enxergar isso em 3 segundos, porque depois vira análise, que eu chamo de mimimi, entendeu? Vamos lá, então, vamos para a próxima, certinho. Alguém mais quer falar alguma coisa para eu encerrar essa aula? Alguém? Alguém quer comentar? As fotos, de modo geral, todas elas têm muita riqueza também na questão da cor, né? Todas têm Sim. muita cor. A gente acho que não estudou ainda essa questão de cor, né? Não. Mas todas elas, né, tem essa coisa da cor fria com a cor quente aí, com tom sobre tom de cores, né? Uhum. Sim, eu sou dessas. Tem, cada pessoa acha a sua linguagem, né, Vinícius? É Vinícius mesmo que falou, né? Foi Vinícius? Eu. Ah, tá. É porque tem hora que, quando o Zoom está aberto aqui na minha tela, quando vocês estão vendo a tela cheia, eu tenho que ver vocês pelo celular. Então, isso é uma característica minha. Eu uso como se fosse assim, é como se em todo bolo meu tivesse pimenta. Então, a cor entraria como um elemento assim, ou então todo bolo meu tem erva doce. Independente do sabor, eu coloco uma erva doce, entende? Sim. E aí, gente, cada um vai criar isso, cada um vai dessaturar ou saturar. No meu caso, é muito forte. Até aqui, ó, que só madeira, eu vejo muito laranja aqui dessa. É claro que tem um tratamento, eu gosto de tratar minhas fotos, eu gosto de filtro, eu gosto de um tanto de coisa. Mas aqui em especial, até aqui, por mais que você, mas é só marrom, para mim não é só marrom, ela entra quase que no contexto de laranja, sabe? Ou então, quando o lugar é muito marronzinho, eu entro quebrando com cores bem fortes para fazer contraste. Então, para eu fechar aqui com vocês e não estender muito, que eu acho que vocês já aprenderam, acho que já está todo mundo... Gente, vocês nunca mais vão andar na rua e não vai ver mais meio fio, vai ver linha, vai ver curva, Nossa! O cérebro de vocês vai começar a fazer flashes, assim, mais cuidado para fazer isso no trânsito, tá, gente? Mas é assim que um fotógrafo enxerga, ou um artista enxerga, quando ele começa a entender que isso aqui tem força, a força de um triângulo, a força de um quadrado, a força dos elementos, das cores, das texturas, das linhas, das formas. Nunca mais vocês vão fotografar do mesmo jeito. Isso eu garanto, porque eu vejo a modificação clara. Valéria está aí que não me deixa mentir. Na concepção dos meus alunos. Além do que a fotografia, se você abrir um tutorial, vai falar muito sobre luz e sombra. Olha só que bonita essa parede. Luz e sombra para dar volume. Eu gosto de ir além, eu gosto de pensar, porque como eu sou designer, eu não sou só fotógrafa, por isso que eu comecei dando aula como fotógrafa, de fotografia, sem ser fotógrafa. Eu não sabia apertar um botão na minha câmera, só ligar e desligar, e ligar o flash. Porém, construir a imagem, eu estudei isso muito na faculdade. E qual era a intenção de eu estar dentro de um quadrado ou eu estar dentro de um triângulo? Isso eu sei porque estudei, porque tem força esses elementos. Então, e a cor entra como um diferencial a mais do meu trabalho mesmo, da forma como eu gosto de me expor ao mundo. Eu sou muito colorida, só que eu gosto muito de azul. Então, o azul vai estar sempre presente, porém, ele vai ser dividido com outras meninas aí, as outras cores. Para eu mostrar, fechar aqui, vocês enxergam que a minha perna forma um triângulo aqui, olha? Vocês enxergam que meu corpo forma um triângulo aqui também? Que meu sapatinho forma uma diagonal? Ele é um sapato, mas ele forma uma diagonal. Que isso aqui é um retângulo, a gente já viu. Isso aqui é um círculo, tá óbvio. Que aqui são as linhas mesmo, mas o elemento principal
é o triângulo que eu formei com os pezinhos, porque eles é o elemento de mais contraste, não é porque sou eu, é porque pessoa atrai pessoa, a gente vê, mas por causa da forma, eu estou em primeiro plano, ele está no fundo. Aqui, olha, eu tenho essa linha, o meu pé acompanha a linha vertical desse portão que está no chão. Propositalmente, eu coloquei essa folhinha, tá, Vinícius? É a minha culpa, eu assumo. Vinícius falou alguma coisa, eu vou ver. Eu coloquei essa folhinha vermelhinha para dar uma moldura, para fazer um contrapeso. Então, eu tenho vermelho com verde, nós vamos falar sobre isso. Eu tenho amarelo com azul. Aqui, gente, eu tenho a combinação das cores primárias. Não é à toa que elas estão aqui. Isso foi feito enquanto os meninos estavam fazendo o exercício, eu vou lá para fora e faço também. Só que aí eu já faço as minhas composições, né? Essa aqui foi na rua, essa aqui foi na quadrilha, essa foi na exposição do Ai Weiwei, essa foi a Aparecida do Norte, essa São Gonçalo, essa Parque Ecológico, essa foi no Nacional, Parque Ecológico e essa aqui no sítio. Deixa eu ver se eu consigo enxergar só mais uma coisinha aqui de triângulo. O triângulo do vazado. Agora, se a gente começar a ver, gente, a gente vai achar triângulo e tudo. Uma coisa que a gente acha triângulo super e eu aceito é quando eu pego isso aqui, olha. Se eu fotografar só um pedaço da folhinha, ela é um triângulo. Então, lá na oficina, tem gente que fotografa só um pedaço da folha. E está tudo bem, porque ele enxergou um triângulo. Ele enxergou a força desse elemento, esse vértice aqui. Agora, eu quero só, para eu fechar uma coisa com vocês, que isso é importante. Deixa eu dar um zoom aqui. Preste atenção numa coisa. Se eu pedir para vocês fotografarem uma placa, qualquer coisa lá na aula, e dentro dessa placa tiver um escrito, a força do elemento perde e é concorrido com o texto. O que eu estou falando aqui? Se você me perguntar qual é o elemento principal dessa foto, sou eu. Eu estou concorrendo com o elemento secundário do quadrado, desse cubo, desse quadrado. Para esse exercício ser o exercício primário, eu teria que sair daqui. Teria que ser a foto só do cubo. Entende? Então, o que eu estou trazendo para vocês é que lá na sala, por exemplo, muita gente vai lá fora e a primeira coisa que vai é tirar foto da placa lá escrito oficina de fotografia. Essa foto, olha os meus meninos aqui, ó. Olha só que legal. Só para mostrar aqui para vocês. Todo mundo no mesmo plano. Esse aqui, ó, eu uso o elemento da diagonal, da escada. Eu estou à frente e eles estão em diagonais. Essas aqui são as duas turmas. Foram minhas últimas turmas desse ano passado. Essa aqui, todo mundo alinhado. E aí, gente, eu coloquei em primeiro plano cadeiras e mochilas, justamente para mostrar que a gente está em ambiente de sala. Professora, mas isso aqui está poluindo? Está. Está poluindo se fosse uma foto de família comum ou uma foto normal. Mas como isso é um diálogo, eu sempre coloco os elementos na frente para meio que poluir mesmo e chamar a atenção. Então, faz parte dessa composição, porque esse primeiro dia de aula, a gente teve que dar aula lá fora, então a aula foi feita no pátio mesmo aqui do Parque Ecológico. Aqui eu tenho as linhas horizontais, diagonais, diagonais, e agora se vocês abrirem, até aqui eu tenho um triângulo, um vértice de cabeça para baixo, agora vocês vão começar a ler, aqui eu tenho horizontal, e aí vai, aqui eu tenho minha perna forma um triângulo. Só que aqui, olha, isso é o que eu queria falar para vocês também. O fato de não ter aqui essa parte fechada não deixa de ser um triângulo, tá? Aí vem a Gestalt, o nosso olho completa. Assim como a pose chaleirinha, isso aqui, enquanto os alunos estão fazendo aula, eu vou fazendo as minhas fotos. Eu fico brincando. Foi o que eu disse nas bandeiras, né? Isso! Não está fechado. Não está fechado, e mesmo assim ele está aqui. Ô, gente, a melhor forma para mim de triângulo é a namoradeira. Eu vou falar dela agora. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma foto de namoradeira aqui, vai ficar até mais fácil de eu mostrar e falar. Onde está minha foto de namoradeira? Deve estar longe para cá. Minha foto aqui é do dia de aula. Vocês podem ver, gente, que o elemento repete, ó. É o mesmo grupo. Paredes coloridas, só que agora a gente está em outra composição. Eles vêm fazendo escadinhas para me emoldurar aqui, que sou a professora. Que estou no meio. Não necessariamente a gente está no meio. Essa aqui é a mesma foto. Eu peguei, esse aqui é o paiol da casa do meu pai. Quando eu fui visitar, eu fiz uma foto lá dentro do paiol. Aliás, na porta do paiol da casa que meu pai cresceu. Deixa eu ver se eu vou achar minha namoradeira aqui. Só para eu terminar aqui.
isso é muito legal quando eu penso. Eu preparo aula, gente, mas aí a gente vai falando, a gente vai falando. Aqui a foto, todas elas eu posto. E tem outras fotos aqui. Deixa eu ver se eu vou achar. Onde que tá a namoradeira? Tava num trabalho. Ah, eu não vou achar, não. Depois eu acho a foto. Aqui, ó, repetindo a mesma coisa, ó. Outra foto. Texturas, diagonal, textura do fundo. Professora, isso é muito repetitivo. Eu sou, o que eu posso fazer? Eu aprendi a técnica e a gente aprende e vai usando. Olha se isso aqui eu não estou parecendo, eu não estou dentro de um triângulo. A minha forma é um triângulo. Gente, se vocês não concordar ou não aceitar, pode falar, tá? Eu enxergo até mais que um triângulo aí. No seu braço é um triângulo, a perna é outro triângulo, né? Aham. E assim vai, né? E assim vai. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou achar a foto de namoradeira. Depois eu mostro para vocês, que eu gosto muito. Ela tá quase aqui, eu já quase cheguei nela, mas eu não vou achar aqui. Ah, enfim. Ah, foto com os meninos, primeiro plano. Isso aqui eu dando aula, só para eu fechar. Olha, eu dou aula de contraluz subindo na janela. Sou dessas. Vai abrir para vocês. Essa é aquela foto que ensina a ficar o fundo, a silhueta. Fica só o contorno da pessoa. Aqui, ó, de namoradeira. Achei uma foto de namoradeira. São as meninas aqui, olha, na aula. O que acontece? A gente está em pose de namoradeira. Eu fui para trás para me caber, né? E aí, olha só, eu tenho aqui, olha, um bracinho, e aí eu tenho o terceiro braço fechando a forma. Mas nem sempre aqui, ó, aqui eu já não tenho. O braço dela não está em diagonal, o braço dela está reto. Mas mesmo assim eu tenho uma figura de triângulo. Consegue perceber isso? E aí, o que acontece com a namoradeira? Aqui eu quis mostrar o resto do corpo, mas essa aqui, olha, eu não preciso. O assunto está tão bem resolvido, aquela boneca namoradeira, ela é tão forte, aquele símbolo, que o resto do corpo não precisa. Não passa... Ah, outra foto de pé, olha, de colorido, com texturas. Aí, o que acontece? Outra de pezinho no mesmo lugar de trabalho. Aproveitando as linhas, as diagonais. Gente, lembrando que eu estou usando as minhas por causa de direito autoral, tá? Não é que eu estou me exibindo na minha figura na Medina, não, tá? Só para ficar claro isso, que eu não posso usar foto de outras pessoas. Enfim, eu não vou achar a minha namoradeira, não, mas está tudo bem. Deixa eu voltar para cá. Depois eu acho uma namoradeira especial para falar com vocês. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar a aula, que já bateu o nosso horário. Primeiro, vocês gostaram? Pode ser sincero, gente. Essa grama é uma textura. Eu sempre brinco lá nas oficinas, e eu vou falar aqui gravado. Ô, Valéria, como sempre, obrigada. Ninguém precisa gostar da pessoa aqui, ou da forma, ou até das minhas fotos mesmo, que tem um estilo que eu gosto, né? Que eu me revelo para o mundo, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de fotografia. O que eu quero, o meu desejo é que vocês gostem do assunto. E eu sou apenas um fio condutor para esse assunto, e que eu tenho uma formação de arte, mas eu também tenho uma vivência de 10 anos com a população, e 20 anos quase dando aula de dança de salão, principalmente pessoas adultas e terceira idade. O objetivo final dessa fala minha aqui é o seguinte: eu trouxe vocês até aqui, hoje, nossa sexta aula. Sexta aula? É nossa sexta aula. Não, nossa sétima aula. Foram 3, 6, 7. Nós já estamos na sétima aula. Até aqui, eu trouxe vocês para uma expressão de como a fotografia pode e deve ser rica com coisas simples, com a minha vivência, com os elementos que tenho, com aquilo que eu estou dentro do meu olhar da minha comunidade. Eu descobri, Joyce, que eu não tinha muitas fotos amplas, porque eu não sou muito de viajar, eu sou muito de ficar em casa, eu trabalho muito na região, ando de bicicleta para cima e para baixo, e eu não tenho muito foto de plano aberto. Por que eu descobri isso? Porque eu fotografo muito meu pé, minha mão, eu trabalhando, não fico só na selfie. A não ser quando a gente está com a make bonita, a gente aproveita, mas fora isso, eu fotografava muito em plano fechado.
E eu falei, caraca, eu não tenho foto de plano aberto. E aí, por causa desse start, eu comecei a aproveitar em todos os lugares que vou, passeando, ou não, às vezes eu já penso que eu vou fazer uma foto de plano aberto, para aproveitar a situação. O que eu estou trazendo para vocês aqui é que, mesmo se apropriando de uma técnica que eu tenho, que eu conheço, que eu estudei para caramba, e que estudo até hoje, eu também me vejo, às vezes, não aplicando. E está tudo bem. O que é legal de você estudar, e eu, como professora, ser apenas esse veículo, né, que leva para o aluno, ou para quem quer conversar comigo, muitos amigos batem muito papo comigo sobre fotografia, mas não é aquele lance assim, papo de fotógrafo. Eu sou uma fotógrafa técnica. Se você me perguntar coisas técnicas, eu tenho 2 cursos técnicos. Eu dou aula há 10 anos e está tudo bem. Só que eu não quero enrijecer e nem levar esse papo para um ambiente que eu não pertenço. Eu não faço foto de casamento. Já fiz, mas não faço. Eu não tenho equipamento para isso. Eu não tenho estrutura emocional para aguentar um tipo de evento. Mas eu adoro fotografar missa. Me chama para uma missa, me chama para uma procissão, meu filho, que eu vou. Eu adoro. Pastor também, eu tenho amigos pastores que eu vou lá e fotografo os cultos dele, porque aquilo me emociona. Entende? E aí faço um serviço. Agora, para trazer para a nossa aula, para trazer para esse bate-papo, o que eu gosto é de que, assim, existe uma frase que eu não sei quem falou, mas essa frase é muito pedagógica, eu posso até pesquisar. Vinícius, me ajuda? Que diz o seguinte: me explica como se eu tivesse 5 anos. Vocês já conheceram essa frase? Porque se você conseguir me explicar uma coisa como se eu tivesse 5 anos, eu vou entender. E aí eu tomei essa frase para mim como professora. Eu preciso trazer coisas, elementos e histórias e brincar com bolo. Eu uso bolo em vários lugares da fotografia, não só para imagem. Eu uso bolo para falar de velocidade, eu uso bolo. Por quê? Porque é assim que, quando eu acabo uma aula, que eu chego em casa, eu sento com a minha mãe no banquinho lá fora e falo assim: ô mãe, hoje eu dei uma aula super legal, eu falei de bolo. Eu expliquei para os meus meninos aquilo que eu cresci vendo a senhora fazer. Ou minha mãe costureira, eu lembro que a senhora fazia isso. Então, eu trago das minhas memórias afetivas a forma de decodificar aquilo que é técnico de uma forma mais simples. Então, gente, o meu discurso ele é muito simples, ele é muito simplório até, mas ele não é pobre, não. Tá? Eu tenho plena consciência disso. Ele pode até ser bobo, mas ele não é pobre. Por quê? Porque ele atinge as pessoas que são o público que eu converso, que é o público que está iniciando, que é o público que quer. A Maria, quando acabar essa aula, a Maria não vai ficar falando de cores, formas. Ela não vai ver que o sutiã que ela vende é um triângulo, o bojo é um triângulo. Ela quer ver sutiã e ela precisa vender a produção dela. Mas no inconsciente dela, eu já te envenenei, Maria. Você entende? Então, no seu inconsciente, você já vai perceber que aquilo vai criar. E aí eu não tenho que ficar, isso aqui é forma, é linha. Não, eu tenho que ficar assim, nossa, isso está tão bonito, isso está tão agradável. Se está para mim, que sou pessoa comum, o meu cliente vai estar. Então, eu atinjo o meu objetivo final com a fotografia, que é divulgar os meus produtos. Então, eu tenho muito respeito para quem fotografa. Eu tenho alunos que fazem casamento, eu tenho alunos que são profissionais, mas que vem para poder pensar essa fotografia de uma forma um pouco mais, não é desconstrutiva, mas um pouco mais lúdica mesmo. E esse é o objetivo das minhas aulas. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais agora sobre a técnica, aí entra um pouquinho meio papo de fotógrafa, e aí depois a gente vai falar sobre a câmera, que eu acho importante, eu penso que é muito importante, acho nada, né? Eu penso que é importante que a gente fale da estrutura tanto do celular quanto de uma câmera, tá? Vamos lá. Na infância a gente aprende, o adulto aprende o que se aprende, se esquece e se esquece. Desculpa, deixa eu ler de novo, Vinícius. Na infância a gente aprende, o adulto aprende, o que se aprende se esquece. Se não, pratica, isso mesmo. O que se aprende fica registrado. É isso mesmo, Vinícius. Então, eu trouxe para... Apreende. Aprende. Porque eu até aprendi isso em linguística. A criança tem, até uma certa idade ali, o cérebro, vamos dizer assim, ele é como se fosse uma esponja. Então, assim, você ensina, ele usa até os 2 hemisférios do cérebro para aprender as coisas. Ele é bem... assim, é uma esponja mesmo. Então, você aprende, fica registrado pro resto da vida.
Já o adulto, que já tem uma estrutura cerebral já mais rígida e tal, ele aprende uma coisa, mas se ele não pratica, ele esquece, né? Aliás, tem muita coisa que a gente aprende com um lado do cérebro, não aprende com o outro. Isso também tem tendência a esquecer. O que você aprende com os dois hemisférios do cérebro, você já fica guardado ali. Né, igual, sei lá, bicicleta, algumas coisas assim que a gente aprende, você não vai esquecer mais, né? Agora, tem coisa que você não praticando, você esquece. Sim, e complementando, muito obrigada por mais uma contribuição luxuosa. E aí, existe um livro, esse livro na faculdade, eu tenho dificuldade de desenhar, acho que é por isso que eu me dou bem com fotografia, que é desenhando com o lado direito do cérebro. Eu consegui desenhar, eu fiz os meus trabalhos de faculdade na época, porque eu estudei baseado nesse livro. As minhas professoras ficavam assim, encantados com o meu processo, porque eu tenho dificuldade do desenho, apesar de ser designer, eu tenho dificuldade de desenhar, mas eu usei esse livro, que chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, e a gente, quando o Vinícius fala, é a questão emocional. Quando você faz uma coisa que você ri, quando você fala uma coisa que você emociona, o teu cérebro junta tanto o lado racional, o lado do cérebro que aprendeu, quanto o lado emocional. E aí, se a gente conseguir fazer isso, vai fazer sentido. Então, meninos, para eu fechar essa aula com toda essa riqueza, que eu adoro dar essa aula, eu adoro a parte de enxergar o mundo por linhas, formas e texturas. Eu vou passar um dever de casa lá para vocês, além desses aqui. Eu vou passar um que vocês vão fazer para mim, vocês vão provar para mim que tem formas geométricas lá. E para a gente fechar essa aula, eu quero assim, agradecer muito quem está participando, mesmo não podendo, né, ter o acesso. Obrigada mesmo. E quem for tentar assistir gravado, em breve eu vou subir, mas eu ainda estou me preparando nos arquivos. Mas eu quero o seguinte, 2 informações importantes. Uma, eu duvido que vocês saem agora na rua ou dentro da casa de vocês que vocês não enxergam formas geométricas, cores e texturas. Nós vamos falar de cor. E a segunda, nunca mais vocês vão num lugar e vão deixar de fotografia porque o lugar é feio ou porque eu estou desarrumado. Qualquer coisa, qualquer elemento que eu puder dialogar, que eu puder pegar, que eu puder inserir, eu gosto muito de estar na foto, então quando não estou de corpo inteiro, eu estou com a mão, estou com o pé, estou com o joelho, estou com alguma coisa aparecendo. Mas quando não estou na foto, eu gosto de registrar pensando nisso, pensando nesses elementos, porque essa é a técnica. Então a gente acabou aqui desvendando um pouco assim, por que a foto do fulano é boa e a minha não? É porque ele sabe brincar com a força dos elementos. Ele sabe comprar os ingredientes do bolo no supermercado certo. Sim? Sim. Então, agora vocês sabem. Agora vocês já sabem o endereço. Usem e abusem das formas geométricas, das linhas, e daqui para frente a gente vai continuar, vai trazendo. A frase me explica como se eu tivesse 6 anos é do filme Filadélfia. Ai, que lindo! Eu vou descobrir isso, Valéria. Muito obrigada. Vou descobrir. Me explica como se eu tivesse 6 anos. Vou descobrir. Muito obrigada. Aliás, gente, o que a gente comentar aqui, bate lá no grupo, que aí a gente vai conversando, tá bom? Então, ó, eu vou dar um print na tela para marcar a hora que eu terminei. Se alguém quiser ligar a câmera, beleza? Se não, tudo bem. Posso ir? A Adriana tá aparecendo nisso. Eu adoro, gente. Olha que bonitinha. Então, vai lá, ajeita, cara crachá, vou fazer pose de namoradeira. Deixa só que tá dando delay, peraí. 1, 2 e... quem abriu? O Luiz Felipe também. Peraí. 1, 2 e... Eu acho que deu. Só um instante. Jogar lá no grupo. Aliás, vou jogar na minha página. Ai, gente, ficamos lindos. Ó, muito obrigada. Eu espero ter enriquecido a vida de vocês com arte, porque essa é a minha frase da vida. Viva com arte. Eu tenho a Deus em cima para quem acredita, tenha Deus com você e viva com arte, porque a arte diverte a gente. Ó, um beijo, gratidão pela participação de vocês, tá bom? Tchau, Obrigado. Muito Beijo, obrigado. até quarta. Obrigada.